Você já parou para pensar que o maior missionário da história cristã começou como perseguidor dos próprios cristãos? Pois é, antes de ser conhecido como Paulo, ele era chamado de Saulo. E não pense que era só um nome diferente, era uma vida completamente oposta ao que ele se tornaria. Saulo era temido, um homem de fala firme, conhecimento profundo da lei judaica e uma paixão cega por eliminar tudo o que para ele parecia uma ameaça à fé de seus pais. Ele não só discordava dos cristãos, ele caçava, prendia e aprovava mortes. Em Atos 8:1 está escrito que Saulo consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. Imagine isso, um jovem religioso assistindo, talvez de braços cruzados, um homem cheio do Espírito Santo sendo apedrejado até morrer, e ainda achando que estava fazendo a vontade de Deus. Mas como alguém assim pode se tornar um instrumento tão poderoso nas mãos de Deus? Essa é a pergunta que move toda essa história. Saulo era cidadão romano, mas também fariseu, discípulo de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei da época, Atos 22:3. Ele conhecia profundamente as Escrituras e era exatamente esse conhecimento que alimentava seu zelo, sua fúria, sua cruzada contra os que seguiam Jesus. O livro de Atos, capítulo 9, nos conta que ele chegou a pedir cartas ao sumo sacerdote, autorizando-o a prender cristãos em Damasco. Ele estava determinado a apagar qualquer rastro daquela nova fé. Mas foi exatamente no caminho para Damasco que tudo mudou. E é aqui que a história toma um rumo que ninguém esperava. Fique comigo até o final deste vídeo para descobrir os momentos que transformaram Paulo para sempre e como sua coragem mudou o mundo para sempre. E se essa história tocar seu coração, não esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam inspiradas por essa jornada incrível. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. O encontro que mudou tudo. O sol ardia forte no caminho poeirento rumo a Damasco. Saulo caminhava com pressa, com um grupo determinado ao seu lado. Ele mal sabia que aquele seria o último dia da sua antiga vida. De repente, uma luz intensa brilhou do céu, forte demais, tão forte que ele caiu no chão. E então, uma voz, poderosa e direta, ecoou do alto. Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Assustado, tremendo, Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? E ouviu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagina isso. O próprio Jesus, aquele que Saulo achava ser um falso profeta, agora falava com ele, pessoalmente. O choque, o pavor, o arrependimento, tudo devia estar misturado dentro dele. Aquela luz o cegou por completo. 3 dias sem enxergar, sem comer, sem beber. Mas também 3 dias de silêncio com Deus. 3 dias para tudo o que ele acreditava desmoronar e ser reconstruído do zero. Enquanto isso, em Damasco, um homem chamado Ananias recebeu uma missão quase absurda: visitar Saulo, o perseguidor. Deus disse a ele: Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, reis e filhos de Israel. Atos 9:15. Com medo, mas obediente, Ananias foi. E ao encontrar Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Na mesma hora, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele voltou a enxergar, mas mais do que isso, agora ele via com os olhos da fé. Aquele momento não foi só uma cura, foi uma ressurreição. Saulo, o perseguidor, havia morrido e Paulo, o apóstolo, estava nascendo. E é aqui que começa uma jornada inacreditável. De perseguidor a pregador. Imagine só,
Aquele que antes espalhava terror entre os cristãos, agora estava entrando nas sinagogas para anunciar justamente o nome de Jesus. Pouco tempo depois de sua conversão, Paulo começou a pregar em Damasco, dizendo com convicção: Jesus é o Filho de Deus, Atos 9:20. As pessoas não sabiam o que pensar. Uns estavam confusos, outros com medo. Não é esse o mesmo que vinha prender os seguidores de Jesus? Cochichavam nas esquinas. Como alguém pode mudar tão rápido? Mas Paulo não recuou. Ele tinha encontrado a verdade. E quando a gente encontra a verdade, não tem como voltar atrás. O problema é que agora os planos se inverteram. Quem o ajudava antes passou a querer matá-lo. E quem ele caçava antes virou sua nova família. A perseguição contra ele foi tão séria que os discípulos tiveram que colocá-lo num cesto e baixá-lo por uma abertura no muro da cidade durante a noite. Atos 9:25. A ironia? O perseguidor fugindo para salvar a própria vida por causa da fé. Quando chegou a Jerusalém, tentou se juntar aos discípulos, mas ninguém confiava nele. É aí que entra uma figura muito importante, Barnabé. Ele acreditou em Paulo. Foi ele quem o apresentou aos apóstolos e contou como Paulo tinha visto o Senhor e ousadamente pregava em nome de Jesus. Barnabé não apenas abriu portas, ele também estendeu a mão quando ninguém mais queria. E assim, aos poucos, Paulo começou a ser aceito. Mas sua missão estava só começando. O fogo dentro dele era impossível de apagar. Ele queria ir além, levar o evangelho para quem ainda nem sabia quem era Jesus. Não só para judeus, mas para todo o mundo. E foi isso que ele fez. Viagens que mudaram o mundo. Paulo não era do tipo que esperava as pessoas virem até ele. Ele ia até elas. Subia montanhas, cruzava desertos, enfrentava mares, tudo para anunciar que Jesus era o Cristo. A Bíblia relata que ele fez pelo menos 3 grandes viagens missionárias, cada uma cheia de desafios, milagres e encontros transformadores. Sua primeira viagem começou com Barnabé, passando por lugares como Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Atos 13 e 14. Em cada cidade, uma nova história. Em cada aldeia, uma nova semente plantada. Mas as viagens de Paulo não eram como um passeio turístico. Ele era apedrejado, expulso das cidades, caluniado. Em Listra, por exemplo, ele foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até pensarem que estava morto. Atos 14:19. E sabe o que ele fez depois de se levantar? Voltou para dentro da cidade. Paulo não tinha medo, ele tinha convicção. Na segunda viagem, ele levou Silas como companheiro e passou pela famosa cidade de Filipos, onde foi preso depois de libertar uma jovem possuída por um espírito adivinhador. Atos 16:40. Mas mesmo preso, ele e Silas oravam e cantavam louvores. E aí vem um dos episódios mais incríveis. Um terremoto sacudiu a prisão, todas as portas se abriram e os grilhões caíram. Mas Paulo não fugiu. Ao contrário, usou aquele momento para pregar ao carcereiro, que acabou se convertendo com toda a sua família. A terceira viagem o levou de volta a muitas cidades que já havia visitado, fortalecendo os discípulos e formando líderes. Ele passou por Éfeso, onde ficou por 3 anos ensinando dia e noite. Ali, tantos sinais aconteceram que até lenços e aventais que tocavam o corpo de Paulo eram levados aos enfermos, e as pessoas eram curadas. Atos 19:11-12. Essas viagens mudaram o mundo. Por onde passava, Paulo deixava comunidades de fé, cartas, conselhos, advertências. Ele falava com gregos e judeus, homens ricos e pobres. Não havia fronteira para o evangelho que ele carregava no peito. Mas sua missão o levaria ainda mais longe, até Roma, até os pés do império. E tudo isso começou com um encontro no caminho de Damasco. Cartas que falaram com gerações.
Você já imaginou escrever algo em um pedaço de pergaminho e essas palavras atravessarem séculos, mudarem vidas, ensinarem verdades e ainda hoje serem lidas como se tivessem sido escritas ontem? Foi exatamente isso que aconteceu com as cartas de Paulo. Cansado, ferido ou em viagem, não importava. Paulo escrevia, e não eram simples mensagens. Cada carta era um sopro de vida para as igrejas espalhadas pelo mundo antigo. Ele corrigia, ensinava, exortava, animava. Escrevia como um pai que ama seus filhos. Ao todo, Paulo escreveu 13 cartas que estão no Novo Testamento. Cada uma com um tom diferente, porque cada igreja enfrentava desafios diferentes. Em Romanos, ele explica a salvação pela fé com uma profundidade teológica impressionante. Em Coríntios, ele trata de problemas internos, como divisões e imoralidade. Em Gálatas, defende com firmeza a liberdade que há em Cristo. Em Efésios e Colossenses, revela os mistérios do plano eterno de Deus. E talvez uma das mais emocionantes seja 2 Timóteo. Ali, já perto do fim da vida, preso novamente, Paulo escreve ao jovem Timóteo como quem escreve um testamento. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, 2 Timóteo 4:7. Dá para sentir nas entrelinhas o peso dos anos, a saudade dos irmãos, o frio da prisão e, ao mesmo tempo, uma paz profunda de quem sabe que viveu tudo o que foi chamado para viver. Essas cartas não foram apenas para aquelas igrejas. Elas atravessaram o tempo. Continuam sendo lidas nos púlpitos, nas casas, nos hospitais, nos presídios e continuam transformando vidas. Porque Paulo não escrevia apenas com tinta. Ele escrevia com lágrimas, com oração e com o Espírito. Mas a jornada do apóstolo ainda tinha um capítulo final, e ele aconteceria diante do próprio império. Prisioneiro por amor a Cristo. Se tem uma coisa que Paulo deixou claro, é que algemas nunca prenderam o Evangelho. Ele mesmo disse: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Olha que visão! Enquanto muitos veriam correntes, ele via oportunidades. Depois de tantas viagens e confrontos, Paulo foi preso mais de uma vez. Primeiro, em Jerusalém, após ser acusado injustamente por líderes religiosos. Atos 21. A confusão foi tão grande que ele quase foi linchado, até que soldados romanos o resgataram. A partir dali, começou uma longa sequência de audiências e esperas. Cesareia diante de Félix e Festo. Depois, a apelação a César, o direito de um cidadão romano, Atos 25:10, 12. Era o caminho que o levaria a Roma. No meio desse percurso, aconteceu o famoso naufrágio, Atos 27. Imagine a cena: ventos contrários, noites sem ver o sol, gente desesperada jogando carga ao mar, e Paulo firme dizendo: tenho confiança em Deus de que sucederá do modo por que me foi dito. Atos 27:25. No fim, todos chegaram vivos à ilha de Malta. E lá, adivinha? Paulo curou doentes, pregou e a ilha foi abençoada. Nem tempestade, nem correntes, nem veneno de serpente, Atos 28:3-6, puderam deter o que Deus estava fazendo. Quando finalmente chegou a Roma, Paulo ficou em prisão domiciliar por 2 anos, recebendo quem quisesse ouvi-lo e pregando o reino de Deus sem impedimento. Atos 28:30-31. Que ironia linda! O império que pretendia calar a mensagem acabou servindo de palco para ela ecoar ainda mais longe. De dentro das prisões nasceram palavras que até hoje nos sustentam. Foi ali que ele se chamou embaixador em cadeias. Efésios 6:20. Foi ali que escreveu sobre a alegria que não depende de circunstâncias. Filipenses. Sobre a reconciliação em Cristo. Colossenses. Sobre a maturidade da igreja. Efésios. Correntes nos pulsos, liberdade no coração. E se você olhar bem, vai perceber:
Paulo não romantiza a dor. Ele fala de lágrimas, de abandono, de frio, de capa esquecida, de feridas abertas, 2 Timóteo 4, 9 e 13. Mas também fala de uma força que surgia exatamente na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. É por isso que, mesmo preso, ele seguia em frente, porque quando a missão é maior que o medo, a gente não para, a gente prossegue. E foi assim, diante de governadores, reis e tribunais, que Paulo transformou defesas em sermões e julgamentos em testemunhos vivos. Diante de reis, a defesa da fé. Poucas pessoas tiveram a chance de pregar o Evangelho diante da mais alta elite do mundo antigo. Paulo teve. Acusado pelos líderes judeus e mantido sob custódia pelos romanos, ele foi levado de audiência em audiência. Mas cada uma delas se tornava, na verdade, um púlpito, uma nova oportunidade para contar sua história e exaltar o nome de Jesus. Diante do governador Félix, Paulo falou sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro. Atos 24, 25. A Bíblia diz que Félix ficou amedrontado. Isso mostra o poder da palavra, mesmo quando dita por um prisioneiro. Depois veio o governador Festo, que achou Paulo tão firme em sua fé que chegou a dizer: "Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar." Mas Paulo respondeu com coragem: "Não estou louco. Digo palavras de verdade e de bom senso." Atos 26, 24, 25. E então, talvez a cena mais marcante, Paulo diante do rei Agripa. Ele contou desde sua infância religiosa, passando pelo momento em que perseguiu os cristãos, até o dia em que encontrou Jesus no caminho de Damasco. E no fim, olhou nos olhos do rei e disse: "Rei Agripa, crês tu nos profetas? Bem sei que crês." E Agripa respondeu: "Por pouco me persuades a me fazer cristão." Atos 26, 27 e 28. Essa frase ecoa até hoje. Paulo não se intimidava. Ele podia estar com algemas, mas sua mente e sua boca estavam livres. Ele dizia com clareza: "Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Romanos 1, 16. O mais bonito nessa parte da história é perceber que Paulo não estava defendendo apenas a si mesmo. Ele estava defendendo a fé, defendendo um nome, um chamado, uma verdade maior que sua própria vida. E mesmo quando suas palavras não convenciam, ainda assim elas plantavam. Ele sabia disso, sabia que estava semeando em corações de pedra, mas que Deus podia fazer brotar vida até ali. Depois dessa última defesa, ele foi enviado para Roma, como havia apelado. Mas não era uma derrota, era o cumprimento do que Deus já havia falado. Assim como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. Atos 23, 11. E é para lá que a história agora se encaminha, para o último capítulo da jornada terrena desse gigante da fé. A última corrida. Roma, a capital do império, o centro político, militar e cultural do mundo na época. Foi ali que Paulo encerrou sua corrida, não com tristeza, mas com dignidade, coragem e fé até o fim. Enquanto muitos sonhavam em conhecer Roma por glória e status, Paulo chegou como prisioneiro. Mas até ali ele sabia, estava cumprindo o chamado. Em sua última carta escrita ao jovem Timóteo, Paulo parece sentir que o fim estava próximo. Ele diz: "Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida é chegado." E completa com as palavras que marcaram gerações: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." 2 Timóteo 4, 6, 7. Essas palavras são de alguém que não se arrepende da entrega. Alguém que viveu intensamente para o reino, que sofreu, mas permaneceu, que perdeu muito, mas ganhou tudo.
Segundo a tradição cristã, Paulo foi martirizado em Roma por volta do ano 67 depois de Cristo, durante a perseguição de Nero. Como era cidadão romano, não foi crucificado como Pedro, mas decapitado, um fim cruel, mas que jamais apagou o impacto de sua vida. E veja bem, Paulo morreu, mas seu legado não. Ele começou como Saulo, o perseguidor. Terminou como Paulo, o apóstolo dos gentios. Um homem que não buscou fama, mas encontrou eternidade. Um homem que não quis riquezas, mas enriqueceu o mundo com palavras de vida. Seus escritos ainda nos ensinam, suas cartas ainda nos confrontam, seu exemplo ainda nos inspira. Porque a história de Paulo não é só sobre ele, é sobre o que Deus pode fazer com alguém comum que decide se render totalmente. É sobre transformação, missão, coragem, fé. É sobre correr até o fim e cruzar a linha de chegada com os olhos fixos em Cristo. E agora, talvez a pergunta que fique seja: se Paulo viveu tudo isso, o que você vai fazer com o chamado que Deus colocou nas suas mãos?